Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor, a igreja renascer, né? Família, estamos aqui. A família. Já fazia eu não vinha por aqui. Eu acho que na época da pandemia, eu estive aqui nessa igreja. Foi exatamente a época que eu conheci a pastora Eliane, né? Nós nos conhecemos de uma amiga em comum que nós tínhamos. E assim que eu a conheci, eu tinha pedido uma prima minha que é muito parecida com ela, mas é muito mesmo. E era uma pessoa muito querida, né? E toda vez que eu olhava para ela, vinha aquela sensação assim, de que essa pessoa ia andar, ia estar na minha vida durante algum tempo, né? E sempre me lembrava dela, da sua força aqui. Vinha aqui para uma consagração, foi uma sexta ou uma quinta, não me lembro, mas era aquela do meio-dia, eu vim também. Já era sexta, né? Um chá de mulher também. Um chá de mulheres, exatamente. Inclusive fui sorteada com um conjunto de sobremesa, foi muito legal. Naquele dia eu fui dar a palavra. Foi assim, e depois vim aqui trazendo a Cecília, né? A Cecília ainda não conhecia, a pastora Eliane, e foi bênção no culto, né? Porque o Senhor tomou mesmo conta. Aleluia! E a gente, naquele dia, a gente saiu glorificando ao Senhor. Que coisa maravilhosa. E quando ela me falou, né? Disse: olha, aqui está mudando, você vai ver outras pessoas. Aí eu me lembrei do Deus de pequenos começos. Nosso grupo, a gente tem um grupo lá na nossa igreja, no nosso GC, nós estamos estudando Zacarias. E no capítulo 4, né, Deus diz: eu sou o Deus de pequenos começos. Aleluia! Aleluia! Para ele começa de uma forma diferente do que a gente pensa. Deus age de uma maneira tremenda, que nos deixa às vezes nocauteados, porque a gente pensa que Deus vai fazer de um modo e Ele faz outro totalmente diferente. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, aleluia, no livro de Esther, capítulo 4, versículo 16. Eita glória. Esther, capítulo 4, versículo 16. Talvez mude um pouco aí a tradução de cada um, né? Mas o texto é exatamente esse. Esther, capítulo 4, versículo 16. Diz assim: gente, quem não achou, Esther é um livro antes de Jó. Ou então você abre na sua Bíblia, no meio da Bíblia, que é Salmos, aí vai para Jó, que é antes de Salmos, e vai para Esther, que não está. E como assim é um dia que a gente está comemorando o Dia da Mulher, Esther é como qualquer um de nós, cheia de medos. Aleluia! Muitas vezes era difícil para ela dar o passo. Então vamos lá. Esther 4,16 diz assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Vamos lembrar um pouco o que resume esse livro, né? Muitos judeus estavam dispersos. É o que a gente chama de diáspora, né? Eles foram para vários lugares. Quando a gente pensa no exílio, a gente só pensa em Babilônia. Mas não só em Babilônia. Tinha judeu em várias províncias. E esses judeus, eles obedeceram a palavra
porque no livro de Jeremias, quando eles chegaram na Babilônia, força que eles foram levados para lá, cativos, tem uma parte assim, muito interessante que começou as profetadas, né? Aquela, Senhor vai te tirar logo daí. Ficar 70 anos. E aí vocês vão se arrepender, né? E aí sim, eu vou levar vocês de volta. Eita, para alguns foi assim, né? Um balde de água gelada. Esfriou todo mundo. Muitas vezes a gente esquece que Deus tem que caminhar conosco. Aleluia. E a gente fica querendo que seja logo. Deus é o Deus de chá. Deus é o Deus do tempo. Ele não está preocupado em fazer logo, não. Ele está preocupado em fazer algo na sua vida. Glória a Deus. Muitas vezes, uma bênção que vem antes do tempo, uma armadilha para você. É uma bênção de Deus. E Deus nem está ali. Aleluia. Porque o propósito dele é muito maior. Ele quer construir algo em você. Amém. Glória. E aí, em Esté 3,13, aparece um decreto. Eu vou ler aqui o decreto. Esté 3,13. As cartas foram enviadas por mensageiros a todos os jovens, idosos, mulheres e crianças fossem destruídos, mortos e aniquilados num único dia. A data marcada para que isso acontecesse, era 13 de Adar do ano seguinte. O povo que não fala a sua língua, e de repente vem um decreto desse, mandando matar num único dia, e tudo que você construiu vai ficar para quem te matar. Que coisa terrível. Aleluia. Era interessante que esse povo, eles não eram aqueles escravos como eram no Egito, mas eles eram vigiados. Sabe aquela coisa que você tem que vigiar o que você vai falar? Que uma coisa, quando você está com alguém, você se sente bem. Contigo eu posso conversar, eu posso abrir o meu coração. Mas você viver em um país todo o tempo, pensando no que você vai falar, isso é muito na sua mente de uma maneira diferente. Ela vai acabando o seu vigor, as suas forças. Era um desespero. Se você continuar no texto de Esté, vai dizer que os judeus estavam em grande luta. Esse texto, eu pensei, né? Eu vou olhar um pouco a história. Do decreto para a data que eles iam ser executados, eram 11 meses. Aleluia, meu Deus. 11 meses. Você com a sentença de morte. E aí dá para a gente entender um pouco quem está no corredor da morte, né? Mas muitos que estão no corredor da morte não são inocentes. Claro que já houve casos que pessoas eram inocentes e foram. É difícil. A vida dos judeus na Pérsia, eles estavam na Pérsia, era difícil. Esté, ela vivia assim, escondendo quem ela era, pronta para qualquer mudança de vento no palácio. Porque quando a gente olha a história de Esté, o parente dela diz, né? Mardoqueu, Mordecai, conforme a tradução de um de vocês, e quer dizer, não diga, não declare o seu povo. Aleluia. Porque sabia que era um momento de perigo. E ela guardava isso no coração. Eu não estou na minha terra. Eu não estou em um lugar onde eu posso descansar. Muitas vezes nós temos essa sensação. Muitas vezes.
o Amã selou o anel do rei, e essa sentença viajou por várias cartas, várias províncias, né? A agonia de saber que o dia da execução já estava marcado e você tinha que continuar vivendo até ele acontecer, foi extremamente doloroso para ele. Aleluia. É interessante que esse aí é um dos momentos que a gente vê na história que os judeus começaram a ser hostilizados. Né? Que a gente já está começando a ver de novo. Inclusive, um dos rabinos mais importantes de Israel, ele convocou a volta. Você que não está dentro de Israel, volte. E o sentimento de que volta, não sei se vocês viram essa imagem. Sabe o que eles dizem? É uma saudade de uma terra que eu não conheço. É esse sentimento. Um judeu, ele só se sente em casa quando ele está na terra dele. Quando ele não está, é outra coisa. É outro sentimento. E quando essa decisão, né, essa carta, foi do conhecimento de todo mundo, a cidade ficou perplexa. Porque não pode. E sabe o que o rei estava fazendo? Bebendo com a mão. É incrível, né? O povo sofrendo, as pessoas perplexas. Mas é assim. É assim, muitas vezes, em momentos de extrema dor, você vai ter ao seu lado, ou pertinho de você, pessoas que estão nem aí, que estão comemorando. E aí eles pensavam, tem que surgir alguém. Porque até então, como é que eles se moviam? Era com alguém próximo do rei. E aí, o Mardoqueu, ou Mordecai, vai com aquelas roupas, roupa de saco. Aquela roupa de saco, quando o judeu usa? Ele está dizendo que ele está que ele está extremamente triste. Que a tristeza dele só Deus pode consolar. É isso que ele está dizendo. E aí está no palácio. E manda uma pessoa aí, e vai, e ele conta toda a história. E ela vem com a seguinte história. Olha, é perigoso. Faz 30 dias que o rei não me chama. E se ele não estender o cetro para mim, é sentença de morte. Quando eu penso na Esther, eu penso numa pessoa que ela tinha uma crise de pertencimento. E quem tem crise de pertencimento vive angustiado, esconde quem é verdadeiramente. E era isso. Ela tinha tudo de bom ali naquele palácio. Mas ela não podia revelar sua identidade. Não podia. Nós temos muitos irmãos que não podem revelar sua identidade. É uma dor, é uma agonia, é uma angústia. Alguns anos atrás, eu fui visitar uma amiga minha. A mãe de uma amiga minha. E essa senhora tinha uma cuidadora. Essa minha amiga, ela não mora no Brasil. Ela mora na Itália. E ela disse assim, Dora, eu te peço, não abandone a minha mãe. Eu disse, não se preocupe. Eu vou continuar visitando a sua mãe como se você estivesse aqui. E eu ia frequentemente, semanalmente eu estava lá.
E um dia eu chego para visitar, e foi um amigo meu, também comigo, e o filho dele. E ela disse assim, eu tenho um convite para fazer para vocês. Aí eu disse, é? Aí ela disse, olha, mas é lá no Conjunto Ceará. Aí eu disse assim, eu tenho um trauma, gente, com o Conjunto Ceará, porque toda a vida que eu vou para o Conjunto Ceará, eu me perco. Sabe? E ela sabe desse meu trauma. Aí eu, fala, meu Deus. Aí eu fui assim pro meu amigo, se tu vai, ele voa. Aí o filho também se animou para ir, né? Até porque eu disse, com você só não vou, mas seu filho for, eu vou, que aí já tira a aparência do mal, né? E aí a gente vai na outra. E aí foi, nós fomos. A gente, quando eu cheguei lá, aconteceu uma cena tão esquisita, estranha. Ela vinha carregando, tipo uma malinha. E aí, quando a gente chega, sim, também nós nos perdemos na ida, para não quebrar o costume. Na ida a gente perdeu, e aí como é que se chama? Que dá a informação? O GPS. O GPS diz assim, não posso lhe ajudar. Aí eu disse, meu Deus, só tu. O GPS falhou. E agora? E aí, mas nós conseguimos chegar. Mas quando nós chegamos lá, tinha umas pessoas sentadas em umas cadeiras de balanço na calçada. E ela com aquela valise, uma malinha assim na mão. E ela olhava assim, eu notei que ela estava quieta. Aí eu disse assim, tu não vai entrar não? Olha, se era a casa dela, era o aniversário dela, não era normal ela entrar? E inquietou que pegou ela ficar segurando aquela malinha. Aí ela disse assim, eu não tenho a chave. Aí eu disse, você não tem a chave. Quem tem a chave é a Maria dos Anzóis, porque eu não posso dizer o nome das pessoas. A Maria dos Anzóis, que é a dona da casa, ela tem a chave. Tudo bem, e ela lá com a malinha e tal. E aí a dona da casa sai. Aí diz assim, não, me confundi. Ela disse assim, ela chega de algum canto, aí ela disse, a porta só encosta. Coloque a sua mala no corredor. Aí eu né? Fiquei na cabeça. Eu disse, audivelmente, mas fiquei com aquilo na cabeça. Aí ela pega, entra no corredor, bota a malinha no corredor. Gente, a casa tinha 2 andares. A casa não tinha um só quarto. Tinha vários. Como é que eu moro em uma casa e coloco a mala no corredor? E eu fiquei, meu Deus, que coisa estranha. E aí começou o aniversário, cantava os parabéns, mas de vez em quando ela olhava para a malinha no corredor. E eu disse, meu Deus, que coisa esquisita. E aí o Espírito Santo falou para ela assim, ela não sente que ele está em casa. Não é a casa dela. A gente cantou parabéns, foi servido, tudo. E eu saí dali com meu coração pesado. E aí o tempo passou. Graças a Deus, ela foi para a casa do pai dela depois. E ela me disse, ó, tô aqui na casa do papai e tal. E aí eu disse, onde você devia estar sendo. Porque você não se sentia bem onde você estava. Mas coisas que vinham na sua mente, você não conseguia voltar para a casa do pai. Quantas pessoas contam essa história?
aqui não é o meu lugar, mas eu não posso retroceder. Quantas pessoas não estão vivendo relacionamentos abusivos, dores, porque não tem coragem de romper? Existe uma linha de pensamento, eu não posso. Enquanto Deus diz para nós que a gente podia. Que a gente devia lançar ansiedade sobre Ele. E a gente às vezes esquece isso. Mais ou menos um mês atrás, ligou uma prima minha. E aí a gente conversando, ela disse, tu se lembra de fulana de tal? Eu disse, lembro. Deixa eu te contar aqui uma história. E quando ela conta essas histórias, eu disse, meu Deus do céu, o que tu queres dizer para mim com isso? E ela começou a contar. Eu vou dizer aqui um nome fictício, tá? Da pessoa. O nome dela é Helena. A Helena conseguiu um emprego aqui em Fortaleza. E foi para a casa da prima. No início foi tudo bem. Só que a Helena adoeceu. E a Helena tinha hemorragias tremendas. As forças. E a Helena começou a entristecer. E tinha uma coisa que acontecia com a Helena, quando chegava assim tarde da noite, porque ela tinha que se levantar várias vezes. Ela tinha que acender a luz do banheiro. Quando ela acendia a luz do banheiro, às vezes a gente não vai acender uma coisa e faz uma zoadinha, né? Na hora que a Helena fazia isso, a prima virava um bicho. Sua lesada, sua bestada, e aí ia, né? Você me acordando e não sei o quê, e aí era um verdadeiro horror na vida da igreja. Mas vinha o seguinte pensamento. Eu sou prima da Helena, tá? Esse aí eu posso dizer. Ela dizia assim, não posso voltar para minha casa. Minha família vive em extrema dificuldade. Mais uma desempregada. Eu tenho que aguentar. A Helena aguentou mais de 5 anos essas humilhações. Só no problema da Helena de hemorragia foram mais ou menos uns 2 anos e meio. Mas isso aí foi um start para coisas piores. Que eu não vou me alongar aqui porque a gente não tem tempo. E depois a Helena acaba se aposentando e volta para casa. Mas com o saláriozinho dela. Só que quando eu falo com a Helena tem todas as coisas de uma pessoa que sofreu um abuso. A gente está conversando e ela vem com aquele sentimento. Eu estou incomodando você? Será que eu não estou falando demais? Uma sobrevivente. Uma sobrevivente. E a Esther estava com medo. Ela estava com medo. Eu corro risco de vida. O corpo ali no palácio estava presente. Mas a alma estava constantemente com a marinha para partir. Aleluia. Eu não sei se você se sente com a mala constantemente pronta para partir. Igual a pessoa da primeira história, que eu vou chamar de Sofia. Por quê? Porque a vontade não era o aniversário, não era o bolinho. Sabe qual era o sonho da Sofia? Era dizer, Sofia, vai para um dos quartos, abre a tua mala, coloca tuas coisas para fora
Aleluia. Está aqui a chave da casa. São coisas que nós vamos conquistar em Deus. Por quê? Porque quando a Esther, ela disse para o Mardoqueu que não tem jeito, eu vou morrer. 30 dias. 30 dias. Gente, eu, na fé, eu sou antiga, tá? Eu me converti na adolescência. Foi no ano de 87. 87, mais ou menos, nos anos 90, tinha uma música que a gente cantava. Eu não sei se a Cecília se lembra dessa música. A música é tão antiga, né? Mas falava, né? Quando os meus inimigos se levantarem contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. E aí, teve uma virada de chave. Nós somos amigas desse tempo. Teve uma virada de chave para Esther. Sabe como foi? Foi quando Mardoqueu chegou e disse assim, mandou um recado para ela. Ele diz assim, não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei, escaparás só tu entre os judeus. Porque mesmo sofrendo, com a cabeça toda setada, ela dizia assim na mente dela, eu ainda estou aqui no conforto. Ninguém me pega aqui dentro desse castelo. Aí o Mardoqueu pegou e disse, não. E aí ele diz no versículo 14, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Sabe o que o Mardoqueu quis dizer? Existe um propósito, Esther. Tu não está na casa do rei à toa, não. Deus tem um propósito para ti. Eita, E não glória! é qualquer coisa, não. Tu vai ter que ir, vida ou morte. Aleluia. Sabe por quê? Porque quando você está aceitando, você está concordando. Você está concordando com genocídio. Isso aí é um verdadeiro genocídio. Iam matar homens, mulheres, crianças. E você quietinha, caladinha, achando que não vai acontecer nada com você. Posicionamento aí. Você vai para isso com glória. E Provérbios 3:27, quando eu estava elaborando esse estudo, eu me lembrei de uma coisa. Ele diz assim, não deixes de fazer o bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazer. É pecado, Esther. Aleluia. É pecado quando você pode fazer algo. Você ficar escondido no seu medo. E quantas vezes o medo nos paralisa? Já pensou se a pastora Eliane ficasse caladinha lá? O professor falando um bocado de coisa? Ela podia ter ficado calada. Mas o que Deus deu a ela sabe que é uma realidade. E ela tem um compromisso de botar para fora. Tem um compromisso. E às vezes a gente fica igual a Esther, no nosso palácio, aguentando, guardando. E tem gente que precisa de nós. Aleluia. E a gente tem que ir mais além. E aí, aquela palavra, o livramento vem de outra parte, que ele deve ter tocado para ela. Esse Esther, aonde você está, é uma plataforma para você. Você tem que entender isso. Aleluia. E às vezes a gente não entende. A gente não entende.
A gente quer ficar lambendo as nossas feridas. Verdade. E no reino de Deus a gente não tem tempo. Não tem tempo para autocomiseração. Sabe por quê? Porque nós nos dizemos cristãos, pequenos seguidores de Cristo. Aleluia. E uma pessoa que nunca parou para lamber suas feridas. Nunca parou para dizer, ai, tá doendo, fulano de tal falou mal. Quantas pessoas não afrontaram? Foi afronta, não foi confronto. Afrontaram Jesus. Mas ele não parou. Porque ele entendeu que existia um propósito. Que com aquela afronta ele ia ensinar algo. O que está te parando? O que está fazendo você agir com mistério? Ela não podia apenas ser rainha. Ela carregava a vida de milhares de pessoas. Em cada palavra que ela ia dizer. Aleluia. E isso gerava uma pressão de identidade. Uma coisa que ela guardava 7 chaves, ela ia ter que expor. Ela ia ter que expor. E aí, é interessante que o jejum, né? Eles já estavam fazendo um jejum. Isso mostra como eles estavam unidos ali. Mas existia uma insegurança. E aí Esther pega e diz, olha, o jejum não vai ser só um jejum de comida, não. Vai ser 3 dias sem comer e sem beber. Eita, Jesus. Radical. É isso aí. Radical. Tem horas que nós precisamos ser radicais. Sabe por quê? Porque a morte está ali do nosso lado. A situação não dá mais tempo. Você tem que se levantar. Uma consagração a Deus de uma maneira. E não era só ela e as moças, não. Era que os judeus que estavam na graça. Aí ela diz, orem por mim, jejum. E ela diz uma coisa. No jejum, o Espírito Santo vai. E eu acho que isso não acontece só comigo, acontece com todos. Esther, as moças, o povo. Senhor, nós estamos nessa situação porque nós pecamos contra Ti. Se há uma das orações mais belas do Antigo Testamento, é exatamente a oração de Daniel. Aquele homem abre o coração. Nós pecamos, os nossos pais pecaram, é por isso. Eu reconheço que não é essa boa. Vamos contextualizar. Nós não somos pecadores. Mas existe uma promessa. Porque o que levou Daniel a começar a fazer essa oração foi ele lendo o livro de Jeremias. Esse nosso Deus é um Deus de promessas. Na hora certa ele vai cumprir. Às vezes a gente diz, o culto foi tão maravilhoso lá na pastora Eliane, mas faltou fulano de tal. Deus quer falar com você, é com cada um que está aqui. Não é com fulano de tal. Fulano de tal, ele vai falar da maneira dele, no tempo dele. Mas quem está aqui é para essas pessoas que a palavra é. E ela diz assim, depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei, se perecer, perecer. Quando fazer a vontade de Deus é mais importante que fazer a vontade de Deus. Ei, mas tem a lei e tal. Tem um decreto. Tem decreto. Gente, tem uma pessoa que eu gosto muito,
toda a vida que eu vou dar palavra, eu sempre falo dessa mulher. É a Corne Terbum, é a Cornélia, o nome dela. Ela viveu a perseguição na Holanda, na época da Segunda Guerra Mundial, e ela salvou um monte de judeu. E ela andava nas horas mais improváveis, de bicicleta. Gente, quando, naquela época da Segunda Guerra Mundial, né, na década de 30, 40, né, que a guerra terminou em 45, 44, por aí, você via uma senhora de 50 anos andando de bicicleta. A senhora de 50 anos não tinha a mesma aparência que uma senhora de 50 hoje. Era uma senhorinha mesmo, o pessoal falava meia idade. Né? Então aquela coquezinho, parecia uma velhinha, 50 e poucos anos. E aí o pessoal olhava assim, tadinha, deve ir para casa, de madrugada. Só que ela fazia parte de uma rede, aleluia, para resgatar. Glória. E aí um dia uma pessoa dá um contato para ela da rede que ela participava, mas vá em fulano de tal, que tem os cupons que era de alimentação. E na hora ela ia pedir 5 cupons, tá? Dos 5 saiu 50. Ela disse, foi o próprio Deus que falou na minha boca. Porque eu ia dizer 5 e o homem está aqui. Essa aí a irmã dela diz, olha, você está em pecado, porque a lei diz que você não tem que ajudar judeu, coisas, mas não. Ela diz, existe uma lei maior. Aleluia. Uma lei ligada com a vida. E se um dia a gente estiver numa situação de perseguição, ou então a gente tiver que esconder algum missionário dentro da nossa casa, que a lei diz que a gente não pode esconder ele. E aí, como é que a gente fica? Eu não sei se vocês leram O Homem que Veio do Céu. Meu marido leu. Eu até nem ia ler esse livro, eu comecei a ler e tal. E aí o pastor estava pregando. Aí ele disse, Lidóia, desse jeito, tu leu O Homem que Veio do Céu? Aí eu disse, meu Deus, eu tenho que terminar O Homem que Veio do Céu. Né? Inclusive eu baixei depois meu celular e tudo. Ricardo e aí você vê muito sofrimento, muita dor, muita perseguição, muito sobrenatural da parte de Deus. E ele é um fora da lei. Só que a lei maior que a lei de Jesus, ele é um cidadão. Aleluia! E a gente tem que discernir isso. Nós temos que discernir isso. Gente, eu estou terminando, né? Por causa das horas. Então, quantas vezes no seu emprego você faz uma coisa que não deve fazer? E você esquece que existe a vontade de Deus, que é imperativa na sua vida. Eu não posso concordar. Eu sou crente. Eu sou cidadão do reino de Deus. A história de Esther é uma história de fazer o que é certo e cumprir a lei. Não é apenas um detalhe. É o motor da narrativa desse livro. Quando ela decide entrar no pátio interior do rei, sem ser chamada, ela está praticando o imperativo ético. É ser diante de Deus. Deus colocou para que eu salvasse esse povo. Era punido com morte. Muitas vezes, fazer o certo não é tão fácil.
Porque fazer o certo muitas vezes vai envolver riscos na nossa vida. Verdade. Ao escolher esse risco, ela diz que a minha integridade com Deus é mais valiosa. Se perecer, pereci. É Deus que manda na minha vida. O propósito é dele. E eu vou cumprir. Não é fácil. Quantas e quantas vezes você tem que desistir? Mas o que Deus quer é que você tome a sua verdadeira identidade. Deixe de viver nessa zona de tensão. Ele quer que você desarrume suas malas. Que você diga quem é. Aleluia. Que você se aproprie da casa que Ele tem para você. Um lugar seguro. E diga que é minha. A chave é minha. E eis aqui. A minha vida é fazer a tua vontade. E a gente vai esquecendo disso nos dias de hoje. A gente vai, não, mas Senhor, tu sabe de tudo. Não. Deus já falou. Já tem a palavra, já tem a resposta. E muitas vezes a palavra dá uma pincelada, que lhe dá um caminho para você tomar uma decisão. Quantas vezes eu não estou aconselhando uma pessoa e aí a palavra de Deus pensa. A palavra diz isso, a palavra diz aquilo. Por isso que ela é lâmpada, é luz. Aleluia. Ela é viva, gente. E foi isso que a Esther entendeu. Que essa palavra fique no seu coração. Ouço. Eita, que palestra abençoada que eu ouvi de Deus. Ô, glória!